Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença nesse momento. Te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, cultuando o Senhor, mais uma vez, meu Deus, tendo a oportunidade de ouvir a Sua palavra, que como ela mesma diz, dela procede bom ânimo e perseverança. A receita para, meu Deus, nos mantermos firmes e inabaláveis na fé, é meditar dia e noite na Sua palavra, manter o nosso foco, o nosso olhar no Senhor e naquilo que o Senhor diz, não nos envolvermos com as circunstâncias, silenciarmos as vozes contrárias, subjugar nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Tudo que nós temos que fazer, meu Deus, é nos atermos ao que o Senhor diz e jamais nos esquecermos de quem o Senhor é. Em toda a história, desde do princípio, o Senhor nunca falhou, nunca decepcionou, nunca desamparou o justo. E o Teu servo Davi, inclusive, se expressou dessa forma, dizendo que nunca em toda a sua vida havia visto um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso porque o Senhor não falha, não decepciona, não erra, não sabe errar. Ainda que pareça aos nossos olhos que algo já passou de hora, já é tarde demais. Ainda que pareça aos nossos olhos, como pareceu para Marta, que o Senhor havia se atrasado. Não, o Senhor tem o controle de tudo. Pode não se antecipar, não chegar antes, mas chega na hora. E o escape, o livramento sempre chega quando confiamos no Senhor. Sempre chega. A questão é que o Senhor nos testa, prova a nossa fé e espera ver sair de nós uma fé viva, uma postura firme, força, porque isso é o que Te agrada. Nós queremos Te agradar, meu Pai, e nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Fortalece-nos com Teu Espírito, com a Tua palavra, que a palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, possa penetrar os corações, levantar e fortalecer, cingir cada um aqui de força. Tua palavra diz que como são felizes os que em Ti encontram força. Então, meu Deus, nós estamos aqui para buscá-lo, para ouvi-lo, ouvir a Sua palavra. E eu declaro que vamos sair bem melhores, fortalecidos, revestidos do Teu poder, do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Não sei como cada um chegou, mas determino que todos sairão desse lugar renovados, abençoados, cheios de vida, cheios de esperança, sorrindo para o futuro, porque sim, o melhor ainda está por vir. Os nossos melhores dias nós ainda vamos viver. O Senhor nos quer animados, felizes, cheios de esperança, mesmo em meia dor, mesmo com lágrimas, mantendo uma boa atitude, tendo uma boa atitude, mantendo um comportamento de fé que Te agrada, como Paulo e Silas na prisão, depois de tanta humilhação, injustiça, dor, ferimentos, lá estavam aqueles homens, louvando, cantando, orando, tendo uma atitude sobrenatural, que atraiu o sobrenatural, que gerou o sobrenatural. Nos ajuda, meu Pai, sermos
geradores de poder, geradores do sobrenatural, praticando uma fé viva, reagindo não como a situação pede, não como as circunstâncias pedem, não nos curvando às nossas emoções que muitas vezes conspiram contra nós, mas nos atendo, meu Deus, ao que o Senhor diz, ficando com aquilo que nós sabemos, e nós sabemos muitas coisas. Nos guarda, meu Pai, de ignorarmos o que nós sabemos. Nos guarda, meu Deus, de duvidarmos daquilo que nós sabemos. Nós sabemos que o Senhor é fiel, nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos que o Senhor não falha, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não desampara, nós sabemos que todas as coisas são possíveis para o Senhor, nós sabemos que a última palavra é Tua, nós sabemos que de um momento para o outro tudo pode mudar, nós sabemos que basta uma palavra Tua e tudo pode ser transformado. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor converte choro em riso, maldição em bênção. Nós sabemos que o Senhor transforma nossas cinzas numa bela coroa. Faça isso, meu Deus, em nome de Jesus. Se mostra grande, forte, poderoso, como nós sabemos que o Senhor é. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui, por tudo que vai fazer aqui hoje. Consagro tudo ao Senhor, entrego nas tuas mãos essa reunião, assume esse altar, meu Pai, porque sem ti eu nada sou, nada posso fazer. Me ajuda, meu Deus, levar a tua palavra de tal forma que o propósito seja atingido, corações sejam tocados, mentes sejam renovadas, ampliadas, e todos nós possamos sair daqui bem melhores do que entramos. É o que eu peço, Senhor. Muito obrigado por tudo, amém. Graças a Deus, amém. Neemias capítulo 8, no versículo 10, a parte final do versículo diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos repetir isso? Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. Eu alegro Deus quando mesmo fraco, eu digo: eu sou forte. Não me entrego à fraqueza. A Bíblia diz, nós sabemos, né? Digo fraco, eu sou forte. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso entender que Ele espera de mim, independentemente do momento, das circunstâncias, força, coragem. Em Salmo 84, versículo 7, diz assim: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Vamos repetir: prosseguem o caminho, como? De força em força. Ou seja, ele espera uma estabilidade. Quando diz de força em força, fala de algo contínuo, consistente, estável. Não diz aqui de força em fraqueza, de força em desânimo, mas de força em força. Se quisermos viver uma vida de glória em glória, teremos que aprender a viver de fé em fé, de força em força. Sermos pessoas consistentes em Deus, estáveis. Poderia puxar também o que Tiago disse: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E se não me engano, em Salmos ainda diz que o Senhor odeia os inconstantes. Então ele abomina a inconstância, a instabilidade. Porque quando eu sou instável, eu estou mostrando que não possuo o Espírito de Deus, que não me pareço com Deus.
Nós temos falado praticamente todos os domingos sobre maturidade, sobre crescer. Deus precisa de um povo maduro, Deus quer que cresçamos. A falta da maturidade impede que Deus confie mais e realize mais por nosso intermédio. E nós mostramos maturidade, né, na fé, maturidade espiritual, quando, como Paulo disse, né, sabemos viver contente em toda e qualquer situação, sabemos passar, né, pelo tempo difícil, ou seja, não fraquejamos na dificuldade, não nos desfocamos na bonança, na abundância. Sei estar em toda e qualquer situação, sei passar por qualquer situação. Paulo adquiriu, né, essa maturidade espiritual de viver situações extremas, né, o extremo dos dois lados, e continuar sendo o mesmo, sua fé intacta, seu amor por Deus, né, inabalável. Quando falamos de uma fé inabalável, de um amor por Deus inabalável, não tem como não lembrar também de Jó, né, que temia a Deus sendo o homem mais rico do Oriente e continuou temendo, amando e reverenciando a Deus depois que perdeu literalmente tudo, só não perdeu a vida. Mas perdeu tudo, mostrando assim, né, que a sua fé era uma fé inabalável, o seu amor era um amor, né, inabalável por Deus. Então Deus espera encontrar essa estabilidade, essa consistência em nós. E nós sabemos bem o que Deus pôde fazer na vida de Jó, por exemplo, por conta dele ter passado por tudo o que passou, né? E ainda a Bíblia diz, sem pecar com os seus lábios. Passar por tudo que passou, né? E permanecer fiel ao seu Deus. Então, prossegue o caminho de força em força. E isso é até que cada um se apresente a Deus em Sião, quer dizer, até o Senhor voltar. Não adianta eu ser estável, consistente, até a solução de um problema, porque nós sabemos que problemas vêm e vão. Hoje eu enfrento uma situação, amanhã eu vou estar enfrentando outra. Problemas sempre teremos, necessidades sempre teremos. Eu não posso... por um período de tempo plantar a boa semente, até obter um resultado, mas até o fim da minha vida terrena, até quando entrar na eternidade. O Senhor espera encontrar em nós força, fé. Seguindo aqui em Isaías 35, diz assim, no versículo 3... Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. O Senhor sempre vem, o Senhor sempre chega. O escape sempre chega. Davi disse, eu fui moço, hoje sou velho, quer dizer, já vivi uma vida. Já vivi anos e anos de vida e nunca vi um justo ser desamparado. Nem a descendência do justo mendigar o pão. Não há essa possibilidade. Né? O Senhor socorre os seus, o Senhor livra os seus, o Senhor vem em auxílio dos seus. Mas isso não significa que o Senhor não permita situações. Isso não significa que não passaremos por dificuldades, até porque nós só revelamos realmente o que existe dentro de nós na pressão, na dificuldade, nos testes da vida, né? Então, Pedro dizia amar a Deus e estar pronto, amar Jesus, né? Estar pronto para morrer por ele se fosse preciso.
quando ele disse isso, ele não estava pronto. Quando ele disse isso não existia dentro dele. Por muito pouco, por uma pequena pressão, ele negou Jesus e até proferiu maldições. Então, Deus nos dá oportunidades de mostrarmos com atitudes, com obras, o que expressamos com palavras. Deus sempre vai permitir situações para provarmos o que estamos falando. Qualquer um pode falar que ama Deus, né? Quantos que eu já vi dizer que Jesus é tudo? Quantos que em testemunhos já disseram, né, que jamais abandonaria o Senhor, jamais sairia do ministério? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu já entrevistei pessoas, então, o que Jesus representa na sua vida? Tudo. E o ministério na sua vida? Minha casa, daqui. Eu nunca vou sair desse lugar. E é interessante, nós não temos que ter medo de testemunhar. Mas, o diabo, ele adora, né? É um trunfo, é uma vitória para ele quando, na atitude, no comportamento, entramos em contradição. Entende? Eu falo uma coisa e o diabo muitas vezes arma uma situação, cria uma situação, ou às vezes Deus mesmo permite para ver se aquilo, né, existe dentro de mim. E eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento. Porque mais do que palavras, o que importa para Deus, né, são as obras, são as atitudes. Abraão foi justificado por obras, pelo que fez. Quando ele colocou o Isaac no altar, ele ouviu de Deus: agora eu sei que você me teme por ter feito o que fez. Quer dizer, por conta da sua atitude, a sua atitude me convenceu. Palavras não convencem. Numa relação conjugal não é suficiente palavras, você precisa de mais. Né? Se o teu cônjuge apenas dizer eu te amo e não mostrar isso no dia a dia, no trato, né? Na maneira de lidar com você, quer dizer, esse amor, que amor é esse? Que não tem atitudes. Então o Senhor espera atitude. O Senhor espera. E às vezes você fala uma coisa e o diabo vai querer, de alguma forma, te desmoralizar. Entende? Ele quer que você entre em contradição. Ele quer alguma coisa para apontar. Lembra do que ele fez? Né? Ele é o acusador. Ele foi até Deus para questionar a fidelidade do Jó. Lembra disso? Ele só é fiel porque o Senhor cercou ele de bens. Tem uma cerca em volta dele. Né? O Senhor o favoreceu em tudo. Quer dizer, a vida desse homem é perfeita, não falta nada. Então, por isso que ele, né, serve ao Senhor. Isso é muito forte. Porque Deus arriscou em Jó. Isso é muito forte. Deus permitiu que Jó tocasse em tudo nele. Permitiu para mostrar, né, que ele não era uma farsa. A fé que ele praticava, o amor que ele tinha, sim, questões a serem trabalhadas, e ele precisava ir para um nível de conhecimento mais profundo, e toda aquela situação contribuiu para isso. Jó era antes, né, daquele vendaval, daquela tempestade terrível, e foi outro depois de tudo aquilo. Falava de Deus, não mais de forma teórica, mas com conhecimento profundo, verdadeiro. Ele dizia, ele pôde dizer no final da sua história, né, no livro de Jó,
antes eu falava do que eu não conhecia, agora os meus olhos te viram, agora eu te conheço de forma revelada. Então ele saiu muito melhor, aquilo no final contribuiu, porque tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ele saiu muito melhor, ele foi fortalecido, a fé dele cresceu, com tudo que ele passou. E esse é um ponto importante também, tudo que nós passamos, que Deus permite que a gente passe, que a gente enfrente, é para o nosso crescimento, e você há de se lembrar do que foi dito. No início desse ano, Deus iria nos esticar. E como que isso acontece? Como somos esticados? Como é que poder é gerado? Que, como ouvimos ontem, de duas uma, a pressão vai produzir em você poder ou entrega. E é você que decide. Em Romanos 5 fala que as tribulações, produzem perseverança. Diz lá em Romanos 5, nós não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus, mas também nas tribulações. Por quê? Que eles se alegravam nas tribulações, porque eles aprenderam a olhar da forma certa. Olhar para a tribulação com o olhar da fé. Enxergar no problema, na dificuldade, uma oportunidade, e não um sinal da ausência, da distância, do abandono de Deus. Porque esse olhar é imaturo. Se eu sou capaz de enxergar numa situação, numa dificuldade, o abandono de Deus, eu não conheço a Deus. Eu não conheço a natureza de Deus. Eu não sei quem Deus é. Ou se sei, me esqueci. Mas aí é aquilo, não sabe. Talvez tenha informação, mas não sabe que sabe, não está lá dentro. Porque quando algo toma a vida de uma pessoa, quando uma pessoa realmente sabe, está dentro dela. É o que nós vimos ontem ainda, falando de Pedro. Estava lá, na prisão, dormindo profundamente, mesmo sabendo que ao amanhecer seria submetido a julgamento, apenas como protocolo, porque a sentença já havia acontecido. Na verdade, ele seria executado. Era apenas um julgamento para sentenciá-lo à morte. Porque Tiago já tinha sido morto. Mas, como estava o Pedro? Dormindo, tranquilamente. Porque naquele momento, naquela situação, Pedro já não era mais aquele Pedro de antes. Que até estava com Jesus fisicamente, mas não estava espiritualmente. Esse é um ponto que nós temos que nos observar. Porque eu posso estar aqui fisicamente, na igreja, mas talvez eu ainda estou mentalmente, emocionalmente em outro tempo, num tempo antigo da minha vida. Já devia ter ficado para trás. Está entendendo isso ou não? Talvez eu estou aqui fisicamente, mas ainda não falo a língua da fé. Não sou guiado, dirigido pela palavra. Não abracei para a minha vida os pensamentos de Deus, o padrão de Deus. Eu estou aqui fisicamente, mas eu não estou espiritualmente. Agora na prisão, Pedro estava com Cristo espiritualmente, não estava fisicamente, mas estava espiritualmente. Entende? Percebe a diferença? Quando Jesus deu exemplo para eles do que é ter fé, dormindo com a cabeça num travesseiro, enquanto o barco estava se enchendo de água, e eles desesperados, pensando que ia morrer, foram lá acordar: mestre, não te importa que morramos, já definindo a situação pelo momento, pela aparência,
cedendo ao desespero, ao pânico, ali, ele estava com Jesus fisicamente, mas ainda não tinha o Espírito de Jesus, não tinha a fé de Jesus, não tinha o caráter de Jesus, entende? Eles estavam fisicamente com Jesus, mas não estavam espiritualmente, não tinham o mesmo Espírito. Só que na prisão, ele não estava fisicamente, estava espiritualmente. Então, entenda a profundidade disso, porque eu posso ter anos de igreja e não ter maturidade espiritual, porque eu ainda não estou espiritualmente. Um outro exemplo para facilitar: Israel não saiu do Egito? Todos os israelitas não saíram do Egito? Ficou algum para trás? Não? Você está onde a sua mente está, onde o seu coração está. Não ficaram ninguém para trás? Fisicamente não. Mas a maioria deles ficou. Nunca saíram do Egito. Nunca saíram do Egito. Fisicamente no lugar, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, em outro lugar, no mesmo lugar. E tendo adiante a promessa, a terra prometida, podendo viver a tão sonhada vida, a vida dos sonhos, desfrutar do melhor da terra que manava leite e mel, não puderam, não entraram. Porque onde você está? Você está aqui fisicamente. Será que a mente está, o coração está? O filho pródigo estava ainda na casa do pai. Mas o coração já tinha deixado fazia tempo. Sim ou não? O coração dele já tinha ido para longe fazia muito tempo. Tanto que quando ele pediu a herança e recebeu, está lá na Bíblia, não muito tempo depois, quer dizer, já tinha premeditado, aquilo já tinha sido planejado há muito tempo. Então, tão logo recebeu a herança, juntou tudo e foi embora. Foi morar num lugar distante, mostrando, né, o quanto ele estava desgostoso da casa do pai, da companhia do pai. Então nós sempre falamos, né, com base na palavra de Deus, nos exemplos que nós temos. Quando uma pessoa cai, né, na fé, e quando eu digo cai, sai da igreja, retrocede, volta para o mundo, na verdade ela já caiu há muito tempo. Essa queda já aconteceu, faz tempo. Faz tempo. Então, a Bíblia diz, acima de tudo guarda o teu coração, porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O que toma o seu coração, toma a sua vida. Não deixa o diabo tomar o seu coração, tomar a sua mente. Porque ele vai assumir o controle da sua vida. Vai te levar para onde ele quer que você vá. Não basta estar fisicamente. Alguns sinais de que a pessoa está apenas com o corpo, o coração já não está mais em Deus. Deus já deixou de ser o seu tesouro. Pode prestar atenção. Apatia, frieza. O que antes era prazer se torna fardo. O culto que passava, eu nem vi o horário, agora eu não vejo a hora de acabar. O meu prazer era estar na presença de Deus, agora é uma luta estar na presença de Deus. São sinais visíveis. Sinais visíveis. De algo, né, que entrou e não deveria ter entrado. De que o coração já está sendo tomado. A mente já está sendo, né, roubada. Porque o diabo faz isso. O diabo rouba mentes. O diabo cega pessoas. O diabo endurece corações. O alvo do diabo é a sua mente. O alvo do diabo é o seu coração. Se ele tem o controle da sua mente, tem o controle do seu coração, ele tem o controle da sua vida. Então,
guarda acima de tudo o seu coração. Não se entregue às circunstâncias. Não se entregue a sentimentos. Olha o que a Bíblia está dizendo: fortaleça suas mãos cansadas e firma os joelhos vacilantes. Então, fortaleça as mãos cansadas, quer dizer, não pare de plantar. Eu posso unir esse texto com o Salmo 126. Andando e chorando, vai plantando, continua plantando a semente. Não para de semear, não cruza os braços. Porque não é o que você faz de vez em quando que muda a tua vida, é o que você faz dia após dia, continuamente, consistentemente. O texto anterior, eu li o quê? Prossegue um caminho de força em força. Vão indo de força em força. Então, continua plantando a boa semente. Ainda que com lágrimas. Porque você vai voltar trazendo com alegria os seus feixes. Deus é recompensador, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus paga bem, só que a perseverança tem que ter ação completa. E diga aos desanimados de coração, desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá salvá-los. O seu Deus virá, Deus sempre vem e chega na hora. Na nossa visão, muitas vezes, já passou de hora. Nós somos como Marta, muitas vezes. Marta e Maria. Senhor, se estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Mas o que aconteceu era para a glória de Deus, sim ou não? Se o Senhor não tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas se não tivesse acontecido, a glória de Deus não teria sido revelada da forma como foi revelada. Se o Senhor tivesse chegado antes, mais do mesmo seria feito. E aquele povo precisava ver o que não estava habituado a ver, precisava ver algo inédito. Já sabiam que o Senhor podia curar, mas não tinham conhecimento da grandeza, do poder do Senhor. E o Senhor queria mostrar. E essa passagem de João 11, né, ela nos ensina o que é fé do começo ao fim. Do começo ao fim. Às vezes, o Senhor está falando como falou em relação, né, a Lázaro, né? Desde o início, ele já liberou uma declaração, já fez uma declaração dizendo que a doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Depois, ele diz que voltaria, que iria lá, né, para acordá-lo, porque a morte não foi concebida. Na cabeça de Jesus, né, Lázaro morreu. Não que ele usou a expressão, ele dorme. Ele dorme. Então, sabe, ele não aceitou, ele não concebeu dentro dele que a situação estava definida, acabada, que Lázaro tinha morrido, não tinha mais o que fazer. Mas a cegueira era tanta dos discípulos que disseram, mas se ele dorme, então vai acordar, não precisamos voltar para lá. Porque lá já tinham sido ameaçados. Então, estavam com tanto medo, né? E eram tão rasos que não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Então, se dorme, nem precisa ir lá. Aí, para clarear, não, Lázaro morreu, mas eu vou lá para ressuscitá-lo. Então, do início ao fim, você vê Jesus lidando de forma espiritual, lidando com a fé. Chega a notícia, ele já libera a palavra, não é para a morte, não acabará em morte, é para a glória de Deus. Nós vamos lá para acordá-lo, quer dizer, não concebi a morte, não aceitei a situação. Igual a sunamita, ela não agiu como se tivesse um filho morto em casa e o filho estava morto em casa. Quando perguntaram para ela se estava tudo bem, está tudo bem. Ela não saiu para preparar o funeral, ela saiu para buscar a ajuda de um homem de Deus, porque para ela a situação, por mais que visualmente estava definida, dentro dela não estava definida. Não estava. O que tinha dentro dela? O que saiu da boca dela? A boca fala, o coração está cheio.
que saiu? Está tudo bem. Ela cria que ia ficar tudo bem, que tudo ia terminar bem. E eu pergunto, terminou bem ou não? Terminou como ela creu, como ela profetizou, como ela declarou. O Lázaro ficou no túmulo ou ressuscitou? Ressuscitou, porque Jesus disse que não ia acabar em morte. Jesus disse. Então você, eu, nós, vamos ter o resultado da nossa fé. Você tem o que você acredita. Por que o diabo quer pessoas desanimadas, entristecidas? Você já encontrou alguém entristecido, fazendo declarações poderosas? Desanimado, dizendo, eu sou mais que vencedor? Já viu um desanimado dizer isso? Alguém deprimido, depressivo, dizer, eu creio, tudo posso, Deus é comigo. Não, então ele quer você desanimado para que você se sabote. Ele quer você entregue as piores emoções para que você trave a sua própria vida. Porque da boca de um desanimado de coração, da boca de uma pessoa entristecida, vai sair lamento, vai sair reclamação, vai sair negativismo, vai sair confissões de derrota. Eu esperava isso. O que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús? A desilusão tomou conta. A desilusão tomou conta, eles perderam a esperança. Quando viram Jesus na cruz, aquela cena, aquele cenário de horror, né, se sobrepôs a tudo aquilo que eles já tinham ouvido. E é isso que acontece com muita gente quando vive a situação, quando se depara com o problema, quando algo acontece, age como se não soubesse quem é Deus, como se não tivesse recebido de Deus nenhuma palavra de vitória, nenhuma garantia de vitória. Mas quantas vezes temos garantia de vitória, temos promessa de vitória, mas quando acontece, é como se esquecêssemos de tudo. É como se esquecêssemos de que Deus, é o soberano, é o todo-poderoso, e a última palavra é a dele. Aqueles discípulos estavam lá, desiludidos, dizendo, nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção. E olha só o que a incredulidade faz, como a incredulidade cega. Estavam falando de Jesus para Jesus, e Jesus falando dele mesmo para eles, e eles não reconheciam Jesus. Eles não reconheciam Jesus. Tão cegos, tão incrédulos, tão endurecidos estavam, tão enganados estavam pelas emoções, porque as emoções fazem isso, cegam as pessoas. O pânico fez os discípulos que caminhavam, comiam, bebiam com Jesus, caminhavam com Jesus, o pânico fez os discípulos enxergarem um fantasma. Quando Jesus vinha andando sobre as águas até eles. Então é isso que as emoções fazem. Agar, dominada pelo medo, tinha uma fonte na frente dela, ela não viu. A fonte estava ali, não apareceu depois, mas ela não viu. Porque ela quando viu o suprimento acabar, já foi tomada pelo pânico, pelo medo, já pensou na morte, já pensou no pior, já colocou o filho debaixo do arbusto, distanciou, porque eu não quero ver meu filho morrer, e eu vou morrer ao fim de tudo. E a fonte estava ali, a saída estava ali. Então o medo faz isso. As emoções fazem isso, cegam as pessoas, e levam elas a fazerem escolhas que vão arrebentar com a própria vida delas. A insatisfação, o não querer passar por uma situação, como Noemi não quis passar pela situação, achou que estava difícil demais, pesado demais, ficar em Belém, por conta da crise da fome, não dá mais, não aguento mais, está difícil demais, cuidado, olha o que as consequências da escolha da Noemi.
foram terríveis, irreparáveis. Ela saiu da casa do pão, que é Belém, terra do pão. Saiu de onde não devia. Foi para Moabe, sem direção, não consultou a Deus. Fugiu da fome. E não encontrou só a fome não, a miséria não. Encontrou a morte, morreu o marido, morreu o filho. Os 2 filhos. E por misericórdia ainda teve a chance de voltar. Só que quando voltou, depois de 10 anos, voltou como indigente. Voltou com as mãos vazias. E agora sim, né? Enxergando claramente. Enxergando o quanto estava abençoada. De mãos cheias partia, agora de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ah, então quer dizer que quando saiu não estava tão ruim. Mas o diabo a convenceu que estava ruim demais. Compreende isso ou não? Agora ela via que quando ela saiu de Belém, ela estava bem. Mas quando ela saiu, estava insuportável. Difícil demais, pesado demais. Não dá mais para ficar aqui. Não dá mais. Não aguento mais. E volta para o meu lugar. E voltou para o lugar que não dava para ficar mais. Olha o que o diabo faz. Usando das emoções, dos sentimentos. Cega. E leva as pessoas a fazerem as piores escolhas. 1 Coríntios 16, 13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu vou ler na Almeida também, se conseguirem colocar. Diz assim, ó, vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai. Vigia. Vigia o quê? A vida do vizinho? Não, vigia sua mente, vigia seu coração. Esteja atento ao que está acontecendo dentro de você. Que as nossas maiores guerras nós travamos dentro, não é fora não. O diabo sabe que se ele te derrota na mente, ele te derrota na vida. Se ele toma o teu coração, ele arrebenta com a sua vida. Ele sabe que você não é uma ameaça, um perigo para ele, estando dentro da igreja. Ele não se incomoda por você estar dentro de uma igreja. Ele se incomoda se a palavra entrar no seu coração. Isso é uma ameaça. Isso é o que, o incomoda. É quando a palavra entra. Porque, vamos lá. Se eu estou na igreja, ouvindo a palavra, mas a palavra não me afeta, não me move. Com os anos, eu vou me tornar apenas um fariseu, um mestre da lei, um conhecedor da letra. E eu posso, dentro da igreja, me tornar um excelente instrumento do diabo. Sabia disso? Porque Jesus disse que aqueles fariseus e mestres da lei faziam assim um esforço absurdo para fazer um convertido, e quando fazia, o tornava 2 vezes mais filho do inferno, filho do diabo. Entende? Tornava pior. Então, se eu estou dentro da igreja e não estou sendo transformado, lapidado, moldado pela palavra, só estou inchando e conhecendo mais a letra, e o meu caráter não está sendo transformado, eu não estou me alinhando com Cristo, me alinhando com a palavra, o padrão ainda é o mesmo. Daqui a pouco eu estou há anos dentro da igreja e sendo uma influência ruim
uma referência negativa. Entende isso? Aí chega um novo convertido e olha para aquele, né, que supostamente tem mais conhecimento, mais experiência, e tem mais mesmo. E se espera mais de quem tem muito. Mas de repente, quem tem muito ainda age como um bebê, um infantil na fé. Aí quem está chegando vai achar que isso é normal, vai achar que esse é o padrão, vai achar que é normal agir assim. O fulano tem anos de fé e está passando por isso, o fulano está anos dentro da igreja, né? E tem essa atitude. Então, quer dizer, ele pega aquele padrão. Quem está acompanhando o raciocínio? Então nós temos muita responsabilidade. Se você já perdeu tempo demais dentro da igreja, não deixando a palavra entrar, moldar, lapidar você, transformar você, então é hora de você aproveitar esse portal aí, esse clamor do romper, e romper, e sair daquele sistema, do velho sistema, sair daquele padrão. Porque quando somos chamados para Cristo, nós somos chamados para deixar para trás a velha vida, para sair como Abraão saiu. Sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do teu pai. E não era sair de um lugar geográfico, de um lugar físico, era sair de uma mentalidade, sair de uma fé, era romper com uma fé, romper com um padrão. O exemplo do Abraão sempre é muito forte, porque estamos falando de um homem, de um senhor de idade, já tinha 75 anos de idade e foi capaz de abandonar tudo, desaprender. Então, quer dizer, é possível. Eu posso ter vivido uma vida, posso ter crescido com uma visão, uma educação, que agora, através da palavra, eu entendo que não está certo, não está correto, e eu posso mudar. Eu posso mudar. E falando de Abraão ainda, podemos, né, destacar que a justificativa da personalidade não cola. Não cola. Esse é o meu jeito, é o meu temperamento, não é da minha personalidade. Quando o Espírito Santo toma de uma pessoa, não tem essa. O Moisés não era o homem mais manso da terra, ele se tornou o homem mais manso da terra. Ele tinha um sangue quente, ele matou um egípcio. Mas olha a ação do Espírito Santo. A mesma coisa Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, quanta coisa suportou. Né? Pedro, o inconstante, volúvel, que ora, estou pronto para morrer, daqui a pouco negava. Mas depois você vê, ele se tornou um homem centrado, um homem estável, tornou-se o que o Senhor profetizou sobre ele, né? Você é Pedro, você é uma rocha. Você é uma rocha. Né? Profetizou sobre ele, estabilidade. Então você vê que esses homens se tornaram. A personalidade do Abraão é fleumático, não gosta de mudança. Né? Os fleumáticos detestam mudança. Se deixar, nasce, cresce, vive e morre no mesmo lugar. Entendeu? É da personalidade da pessoa. E Abraão, a partir do chamado, começou a viver como um peregrino, né? Peregrinando a terra, montando e desmontando tenda. Então você vê que essas desculpas, não é eu não sou assim, não é do meu temperamento, não é da minha personalidade agir dessa forma. Quando o Espírito Santo toma a sua vida, você é transformado. Você rompe. Você rompe. Então nós temos que orar para que
esse poder, o poder de Deus, o Espírito Santo, tome as nossas vidas. Para que esse rio que nos leva a romper, flua em nós. Em nome de Jesus. 2 Timóteo 1,7, todo mundo conhece. Diz assim, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, ou de temor na Almeida, mas de poder, ou na Almeida, de fortaleza. De fortaleza. Então diga assim, eu sou uma muralha. Você tem que se ver dessa forma. Deus disse para Jeremias, eu faço de você um muro de bronze. Deus disse para Josué, ninguém vai conseguir resistir você todos os dias da sua vida, porque eu vou estar com você. Então, o Senhor nos cinge de força, o Senhor nos deu espírito de força, de fortaleza. Então não espera, não importa o momento que você está vivendo, não importa a dor que você está passando, Ele espera encontrar em nós força, coragem, a alegria do Senhor é a nossa força. Observe que Ele não dá margem para fraqueza, né? Se Ele diz, digo fraco, eu sou forte, não tem margem para fraqueza. E todo mundo busca a Deus para viver resultados sobrenaturais. Nós falamos ontem, né? De como esses homens, Pedro, Paulo e Silas, e poderia citar outros exemplos aí, homens que geraram poder, geraram o sobrenatural. Como? Com atitudes sobrenaturais. Como pode alguém, sabendo que ao amanhecer vai ser executado, estar dormindo como uma criança? Dormindo profundamente. Como pode? Ali estava. Não mais aquele Pedro de antes. Mas um Pedro transformado. Um Pedro que rompeu. Um Pedro que amadureceu, cresceu, aprendeu. Inclusive, eu penso que ali, dormindo naquela cela, você vê uma semelhança, né? Ele estava dormindo naquela cela, na noite anterior à sua execução, como Jesus dormia naquele barco que estava afundando. Então você vê que ele abraçou, ele pegou aquele espírito. Ele bebeu daquele espírito. Entrou nele. Porque agora você vê a mesma atitude. Apenas o cenário era diferente, não era o mesmo, era semelhante, mas você vê o mesmo comportamento, você vê um padrão aqui. Como eu lido com a morte iminente, uma pressão tão grande, como eu lido? Da mesma forma que o meu Senhor lidou. E eu também lembro que Pedro tinha ouvido, naquela passagem que Jesus restaura Pedro, né, e fala, Pedro, você me ama, tal, tal. Ele ouviu, quando você for velho, Pedro, né, outros vão levar onde você não quer ir, quer dizer, quando você for velho, maduro, você não vai ser mais levado pelas suas emoções, você não vai mais fazer o que você quer, você vai me amar e amar a missão, o propósito mais do que a sua própria vida, e você não vai se importar com a morte, se isso for glorificar a Deus. Você não vai se importar de ser morto, crucificado como ele foi, se isso glorificar o nome do Senhor, o meu nome. Então você não está nesse nível, mas você vai chegar lá. Quando você for velho, com certeza ele se lembrou. Naquela prisão, com certeza ele se lembrou. O Senhor disse que quando eu fosse velho, não estou velho ainda. Então ele se lembrou do exemplo dado pelo Senhor Jesus no barco, que dormia profundamente.
O barco afundando, se enchendo de água. Ele se lembrou do que o Senhor tinha dito a respeito dele. E é o que nós temos que fazer quando vivemos um problema, vivemos uma situação. Lembrar dos exemplos que já tivemos. Talvez os nossos próprios exemplos. Como você lidou em situações anteriores? Como você reagiu em situações passadas? Como você se comportou? Porque com certeza você tem experiência com Deus. Então o que saiu de você naquele momento? Saiu força, saiu fé, saiu... O que saiu? Saiu coragem. Faça sair a mesma coisa. Reage do mesmo jeito. Entende? E se atenha à palavra. Pedro com certeza se lembrou, quando você for velho, eu não estou velho ainda, então não chegou a minha hora, não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer, e aconteceu. Um anjo foi lá e tirou daquela cela, daquela prisão, de forma sobrenatural, pela porta da frente. 4 escoltas de 4 soldados não puderam deter, nada pôde impedir. E Paulo e Silas? Parecia que não estava certo. Peraí, pregamos a palavra, estamos fazendo a coisa certa, fomos humilhados em praça pública, açoitados, arrancaram nossas roupas, agora estamos aqui no cárcere interior, feridos, machucados, numa cela escura, fedida. Tem alguma coisa errada, não é possível. Por quê? Por quê? Por quê? Não, eles não perderam tempo com os porquês, porquês e porquês. Eles deram uma resposta sobrenatural, naturalmente. Ninguém faria, eles não fariam o que eles fizeram. Eles estavam no final daquele dia, depois de tanta humilhação, dor, injustiça, açoites, eles estavam cantando, estavam louvando a Deus, não estavam fazendo o que a situação pedia, o que as circunstâncias pediam, estavam agindo de forma sobrenatural. Isso é muito forte. Tiraram as roupas, tiraram a liberdade deles, porque estavam presos, mas não puderam arrancar a fé desses homens. Não puderam arrancar a alegria desses homens. A mesma coisa o Jó. O diabo tirou tudo dele, não tirou a fé. Não tirou a fé. Não tirou o amor dele por Deus. E por conta disso, Deus pôde restituí-lo. Por conta dessa postura inabalável, um terremoto aconteceu ali naquela prisão, que abalou as estruturas. Abalou as estruturas. E eles foram justificados e honrados. E ainda usados por Deus para salvar o carcereiro e toda a família dele. Então, nós temos que aprender com essas histórias, com esses exemplos. E guarde esses versículos que eu li no início aqui. A alegria do Senhor é a tua força. Prossiga o teu caminho de força e força. Fortaleça as suas mãos. Firme os seus joelhos vacilantes. Se tem alguém de coração desanimado aqui, o Senhor está dizendo, diga aos desanimados. Eu estou dizendo para você. Não tenha medo. Seu Deus virá. A recompensa sempre chega. Deus nos ampara o justo. Então, levante-se. Alegre-se, porque a alegria do Senhor é a tua força. Inclusive foi o Paulo, preso, quem disse isso. Alegrem-se, novamente direi, alegrem-se. Quando ele disse isso, ele estava preso. Quando ele disse isso, ele estava preso. Como é que alguém preso, né, pode falar de alegria? E orientar as pessoas a permanecerem alegres. Isso é possível quando há um poder agindo em nós.
Quando o Espírito Santo toma as nossas vidas, ainda que os meus sentidos estejam, dizendo, gritando que acabou, não tem jeito. Quando há uma certeza lá dentro, eu não me curvo à situação. Eu não me entrego às emoções. Em nome de Jesus, vigia. Sejam homens, sejam fortes, diz a Bíblia, coragem, sejam fortes. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de força, de poder. E é o que Ele espera ver em cada um de nós. Quer chamar a atenção de Deus, quer atrair o favor de Deus, quer mover o mundo espiritual em seu favor, quer atrair o sobrenatural? Então tenha uma atitude, dê uma resposta às suas circunstâncias, às suas situações sobrenatural. Não natural. É natural, é comum chorar, lamentar, quando você não entende o porquê, perguntar porquê, e lamber feridas. É natural, é o que as pessoas fazem. As pessoas que não creem, que não vivem por fé, o justo que vive por fé, ele vive num nível acima. Vive acima das emoções. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Com os seus olhos fechados, apenas ouça aqui, que eu vou ler. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, tem gente que até se ofende quando ouve essa palavra, porque ele quer enaltecer o sofrimento, enaltecer a dor. E quando você faz isso, você glorifica o diabo. Você não tem que falar que a tua situação está insuportável, porque isso é antibíblico. Deus não permite que você seja tentado além do que você pode suportar. Não enalteça o problema. E sim diga que isso é leve, isso é momentâneo, perto da glória que você vai viver. Pare de dizer que não dá mais, não aguenta mais, não suporta mais, está pesado demais. Não, pesado. Pesada é a glória que virá. Pesada é a chuva de bênçãos que vai descer. Se a tua perseverança tiver ação completa, se você resistir até o fim, se você permanecer firme na fé, pesada vai ser a chuva de bênçãos. Então eu vou repetir: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Se esse versículo, esse texto não te encher de esperança, não renovar você no mal que possa ser feito. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o que quer dizer esse texto? Está pesado? Não está pesado. Não, está pesado senão não. Perto da glória que virá, da recompensa que virá, você vai ver quanto isso é leve. Agora, para essa glória chegar, o que você tem que fazer? Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa glória chegar, você tem que tirar o olhar do problema, parar de enaltecer o problema, parar de agir como a situação pede. Talvez sair de uma condição de vítima, porque a pessoa que assume a condição de vítima tende a pensar que não estão compreendendo a sua dor, o seu momento. Só que isso é mais um engano. Jesus compreende muito bem, sabe muito bem
Em Hebreus a Bíblia fala que você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer de você. Mas alguém que, como você, sabe o que é estar aqui. Conhece. Já esteve na forma humana e sabe das aflições. Ele se compadece, sim. Só que ele responde fé. Ele responde oração. Ele não responde lamento, choro, tristeza, abatimento, melancolia, revolta, indignação. Não, ele não responde isso, ele responde fé. Ele responde oração. Ele se agrada de um coração contrito, quebrantado. Quer chamar a atenção de Deus? Mostre fé, mostre força. Mostre a Deus um coração quebrantado, humilde. Não deixe o diabo tomar o seu coração, cegar você, roubar sua mente. Deus tem muito para realizar nas nossas vidas nesse ano. Mas não é de graça que vamos viver 10 vezes mais. Ele nos testa, Ele nos experimenta. Olha aqui, o que Paulo estava dizendo, de todos os lados somos pressionados. Gente, nós vivemos pressão de todos os lados. Mas não desanimamos. Ficamos perplexos, tem situações que chegam que, meu Deus do céu, assusta. Mas não entramos em desespero, porque nós sabemos em quem cremos. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. O Senhor nos defende. Podemos até ficar abatidos, mas não somos destruídos. O poder de Deus nos sustenta, nos revigora. Em nome de Jesus, você decide o que é que vai sair de você na pressão. Pode sair poder, pode ser atitudes poderosas, pode sair o que saiu de Jesus, porque você recebeu o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Então pode sair força, pode sair coragem, pode sair resiliência, mas também pode sair entrega. Você já ouviu isso? Você tem que escolher, não dá para ser as duas coisas, não dá para ter as duas coisas, pena e poder. Não dá. Não espere poder de Deus na sua vida, na autopiedade, tendo dó de si mesmo. Não. Levante-se, encha-se de esperança. A Bíblia fala que nós somos prisioneiros da esperança. E ela diz: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Se reposicione, se levante, se erga, se anime, alegre-se, porque a alegria do Senhor é a tua força. Domingo ainda nós falamos que muitas vezes passamos por situações para poder ajudar outros. Vivemos situações as quais Deus nos consola, nos ajuda a passar, a superar, para daqui a pouco eu transformar a minha dor numa mensagem e ajudar outras pessoas. Não, a sua dor não é maior do que a de outros. E você pode deixar essa dor esmagar você, ou transformar ela numa grande mensagem, e levantar pessoas, fazer o que a nossa liderança decidiu fazer há muitos anos atrás. No momento de maior dor, ela se levantou, fez um voto com Deus. E quantos que não foram e não têm sido e ainda serão beneficiados por conta dessa atitude de se levantar, de dar a resposta certa, de reagir como Deus espera.
Vamos, em nome de Jesus, reaja como Deus espera. Reaja como Deus espera. Dê condições a Deus, para Deus transformar suas cinzas numa coroa, seu choro em riso. Dê condições a Deus de transformar essa tragédia, talvez, numa grande mensagem. Levante-se em nome de Jesus. Deixa Deus transformar tudo, usar tudo, inclusive seus erros, suas falhas. Deus pode usar isso para ajudar outras pessoas. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro nesse momento e eu peço que a Tua palavra, meu Pai, esteja entrando, queimando nos corações, meu Deus, despertando em cada um aqui, meu Pai, o guerreiro, o valente, a valente, meu Deus, que existe dentro dessa pessoa. O Senhor, quando olha para nós, não nos vê como pequenos, frágeis, fracos, impotentes. Não, meu Pai, o Senhor nos vê como pessoas poderosas, pessoas capazes. O Senhor colocou tesouros que nós nem descobrimos ainda. Há potencial, há força, há dons, há talentos, há muito, meu Deus, poder investido em nós. E eu oro, meu Deus, para que essa pessoa creia nisso e levante-se com poder e tire o foco da situação do momento e olhe para o Senhor, meu Deus, e fixe o olhar naquilo que não se pode ver com os olhos naturais, mas que é real no mundo espiritual, que já está determinado para ela no mundo espiritual. Meu Deus, nós pregamos outro dia sobre Eliseu. Ele não sabia, mas ele já havia sido determinado como sucessor de Elias. O Senhor já havia determinado que ele seria o sucessor de Elias, mas ele só se tornou o sucessor de Elias porque ele deu condições, ele foi dando os passos de fé necessários. Então, meu Deus, tem coisas que já foram determinadas. Ajuda-nos a dar os passos necessários, a passar por tudo que nós temos que passar, como Eliseu, meu Deus, que passou, meu Deus, por Betel, passou por Jericó, passou pelo Jordão, meu Pai, e então pôde receber a porção dupla tão desejada. Ajuda, meu Pai, ajuda essa pessoa a passar por aquilo que ela tem que passar, ir para o nível espiritual, mental, emocional. Ajuda ela a crescer, meu Deus. Ajuda ela a romper. Ajuda, meu Deus, para que ela possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Que ela saia daqui decidida, meu Deus, decidida a gerar poder, decidida a encarar as situações como oportunidades, e ao invés de se abater com elas, ao invés de tomar forma da situação do problema, por intermédio da fé, mudar as circunstâncias, transformar as circunstâncias, porque o Senhor nos deu poder para isso. O Senhor nos deu poder. O Senhor disse que quando passássemos pelo vale de Baca, transformaríamos ele, pelo vale do choro, transformaríamos ele em vale de riso, de bênção. E eu declaro que assim seja na vida dessa pessoa. Que assim seja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que através da fé, de atitude de fé, a maldição se converta em bênção, o choro em riso, o vale do choro no vale de bênçãos. Eu oro para que saia daqui um povo forte, um povo cheio de vida, cheio de esperança, em nome do Senhor Jesus. Que ela saia daqui, meu Pai, com os joelhos firmes, as mãos fortalecidas, decidida a prosseguir de força em força, de fé em fé, porque o Senhor tem uma glória inédita, uma glória maior para cada um de nós, está nos levando para um novo tempo. Que os rompimentos continuem acontecendo, que hoje ela tenha rompido, Senhor, rompido com a incredulidade, rompido, meu Deus, com a tristeza, rompido, meu Pai, com o desânimo,
Que ela tenha rompido, meu Deus, internamente. E eu sei que quando nós rompemos dentro, nós rompemos fora. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo que fez aqui. E obrigado, meu Deus, pelas vidas que saem desta reunião totalmente diferentes. Porque a palavra é viva, eficaz, não volta vazia, atinge o propósito. E eu creio que ela atingiu o propósito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.